em todos os morra. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Desacuenda! Meu nome é Eliciura, sou do Mato Grosso do Sul, de Aparecido Taboado. Sou artista e... Bom, é isso. Eu tenho uma pesquisa em arte que não é voltada muito para pesquisa de linguagem. Então eu acabo desenvolvendo trabalhos em várias linguagens e essas linguagens elas servem mais como um meio para eu poder elaborar e criar um conceito do que pensar a linguagem em si. Então, normalmente eu trabalho muito com performance, com fotografia, vídeo, instalação e estou retomando a pintura, o desenho, que eram coisas que eu fiquei um tempo sem fazer. Então, como eu sou de uma cidade do interior, eu não tive contato com instituição de arte até entrar na universidade. Eu estudei na Federal, na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e meu primeiro contato com museu foi essa minha ida para a faculdade. Eu estava com 17 para 18 anos e eu entrei na faculdade achando que eu ia virar pintora. O intuito inicial era esse, porque eu não tinha ideia do que eram as discussões sobre arte naquela época e por onde a arte caminhava nesse contexto de arte contemporânea. E a partir do meu primeiro contato com o museu lá, que foi o Museu de Arte Contemporânea, eu entendi o que eu queria fazer de fato. E dentro da universidade, durante toda a minha formação, eu já comecei a pesquisar muito sobre e criar um pensamento sobre o meu processo e sobre o meu trabalho. Então, para mim, no meu caso especificamente, a formação acadêmica ela teve um peso muito grande mesmo, e a minha ida para a universidade, né, tipo, ter saído do interior e ido para a capital estudar arte foi fundamental, porque eu acho que se eu continuasse no interior, em Aparecido Taboado, talvez eu não teria tido esse encontro e a condição de elaborar sobre arte contemporânea e entender um pouco sobre os processos da arte contemporânea. Então, para mim foi fundamental. Mas eu acho que isso não é o único meio, sabe? A única maneira de se tornar artista, de se colocar num lugar de produção artística. Eu acho que a arte contemporânea tem uma coisa de pesquisa muito forte e eu
acho que isso não precisa estar necessariamente atrelado com uma formação institucional, sabe? O meu processo de criação, ele está muito atrelado às minhas vivências, não só no sentido subjetivo da coisa, de que eu acho que qualquer pessoa que é artista, a produção, ela tá ligada a essa questão do que a pessoa vive, do que ela consome, onde ela tá. Mas o foco é um pouco esse, sabe? É a própria vida, a própria vivência, como essas coisas me atravessam. E a partir daí eu tenho os primeiros momentos com o meu processo de criação, assim. Então, o que eu estou vivendo, o que eu acabo entrando em contato e as relações que eu estabeleço, elas vão dando suporte para eu pensar e para eu também conseguir criar. Então, o meu processo ele vai muito para um campo de pesquisa sobre a vida mesmo, onde a arte ela se coloca como uma proposição também de se viver e também tendo um foco de que, para mim, a arte também não é algo só uma coisa romantizada. Quando eu falo que a arte também é uma proposta de viver, é também pensar na arte como uma forma de ter subsídio, né? E aí, sendo uma artista trans, é pensar também um pouco sobre isso, assim, sobre esses lugares e como permear e como poder existir e também auxiliar num processo de inserção e também alteração dos meios artísticos, né? Porque acho que o meio artístico, de modo geral, ele é bastante opressivo e extremamente excludente. Então eu também sinto um certo anseio de entrar dentro dos lugares também para pensar os lugares, sabe? E pensar em maneiras de ampliar a minha própria presença para outras coisas e para outras pessoas também. Então, eu gosto das duas coisas. Eu acho que performances que são em lugares fechados, ou lugares íntimos, ou lugares institucionais, cria uma proteção que nem sempre, de fato, essa proteção ela te coloca realmente num lugar protegido, mas eu acho que tem um nível de proteção maior que em relação a performances de lugares públicos como rua, praça. Mas eu gosto das duas coisas. Eu acho que as duas coisas são áreas muito interessantes, sabe? De se criar, de se experimentar e de pensar sobre. Eu acho que a rua tem uma coisa... Faz tempo que eu não faço nada na rua, mas eu tô com umas ideias de trabalho de rua, que eu tô com vontade de fazer coisas na rua, que coloca você num lugar que não é esse lugar tão esperado de arte, né? Tipo, a arte acontecendo no cotidiano das pessoas e a interação dessas pessoas com essa proposta que você leva. De fato, não tem como você
criar muito uma delimitação. Eu acho que, sei lá, quando você faz uma performance dentro de uma galeria ou dentro de uma instituição de arte, por mais que o trabalho pode ser envolvido em vários tipos de ruídos, ainda assim as pessoas estão dentro de um espaço onde a proposta ela está num lugar mais confortável, assim. Acho que a rua tem essa coisa da vida que nenhuma instituição vai ter, assim, sabe? E que você lida com a dinâmica do contexto social muito mais direto e isso te atravessa com muito mais poder, assim, sabe? Então, eu gosto das duas coisas. Eu acho que tem coisas que é impossível se fazer na rua por conta da estrutura mesmo da rua, do movimento, da dinâmica da rua. Mas eu gosto bastante de pensar em coisas pra rua por conta disso, assim, porque eu acho que a rua tem um poder, assim, que é meio assustador. Te coloca num lugar de... Se coloque mesmo no seu lugar, que você é um artista e você não é nada além disso, sabe? E isso não é nada, isso não significa nada. Tipo, a vida que acontece nos lugares, nos meios, é muito maior do que a gente pode ambicionar quando a gente faz um trabalho de arte. Eu acho que a rua traz um pouco disso. E também eu acho que é importante, assim, porque se você presta atenção, se você é uma pessoa que presta atenção e se coloca num lugar de presença de fato, você também começa a olhar o seu trabalho com menos pretensão, sabe? E eu acho que isso também está um pouco atrelado ao meu processo. De novo, eu acho que a rua me coloca numa situação onde eu não tenho um filtro de público. Eu acho que dentro de lugares institucionais, por mais que ruídos possam acontecer, esses ruídos ainda não são um grande demonstrativo. Porque eu acho que tem um verniz social dentro dos lugares institucionais e das pessoas que frequentam esses lugares, que por mais que elas estranhem ou não gostem tanto, esse verniz ele se faz necessário, porque o próprio meio induz a isso. E a rua não, a rua, tipo, as reações são mais orgânicas e reais. Eu acho que, assim, tem também um pouco de... eu tenho uma condição mais de privilégios e de sorte em relação da onde eu venho, que é um lugar onde eu consegui me estruturar, né? Fui fazer uma faculdade, tive uma família que me deu esse suporte. E eu acho que tem coisas que atravessam o meu corpo, o meu discurso, que também cria zonas de conforto, mas que eu também não me apego a isso para pensar sobre o que eu faço e sobre o que eu quero fazer, mas que eu sei que é real, tipo, pensar sobre uma questão de aparência, tipo, eu sei que o fato da minha aparência ser uma aparência mais normal, nesse sentido normativo da coisa, de ser uma mina que não é negra, que, enfim, que tem uma postura mais binária frente à questão de gênero. Eu acho que tudo isso vai também me colocando, vai construindo condições para que eu consiga estabelecer pontes
com pessoas que outras pessoas que não são como eu não, às vezes não conseguem, pelo fato delas serem simplesmente o que elas são. E essas pessoas que estão em lugares de poder normalmente são extremamente idiotas, né? São muito... No fim, elas estão extremamente restritas a um pensamento egóico sobre elas mesmas, e elas projetam isso o tempo inteiro nas outras pessoas. Mas como eu disse, eu não me apoio nessas coisas para eu poder pensar sobre arte, para eu poder estabelecer relações, porque eu acho que seria meio que um tiro no pé, sabe? Por mais normativa que minha imagem possa ser, eu não quero estabelecer uma perpetuação de um pensamento normativo, sabe? Eu acho que é muito isso, assim, pra mim. Eu acho que eu tô muito mais preocupada em entrar em contato com uma diversidade mesmo, e essa diversidade às vezes vai ser com pessoas normativas, e poder colocar o pensamento delas em xeque, poder questionar elas, do que me apoiar em algumas coisas que socialmente me colocariam em lugares mais favorecidos. Então, eu acho que isso também vem um pouco de olhar para os meus processos de transição e me entender e me respeitar, e saber a importância que isso tem na minha vida. Então, para mim é fundamental esse posicionamento frente às coisas, frente à vida, frente à sociedade, frente à política, frente às instituições e frente à arte, né? Então, acho que também tem uma coisa de onde eu venho, né? De não ser uma pessoa do grande centro, ser uma pessoa do interior do Brasil, o interior do Mato Grosso do Sul, e entender a necessidade da criação de conexão, né? Das diferenças mesmo, porque aquilo que você me perguntou sobre as pessoas, como as pessoas interagem com o trabalho, às vezes eu fico um pouco incomodada dentro do meio institucional ou dentro de um meio que é mais resolvido algumas questões ligadas ao debate da diversidade de gênero e sexual, porque parece que a gente está falando para as pessoas que já sabem, sabe? E isso me deixa aflita, no fim das contas, porque eu acho que tem uma parcela de pessoas que precisa acessar uma realidade completamente desconhecida para elas, e aí eu acho que a gente precisa ser muito inteligente, estrategista, assim, às vezes, para poder atingir esses lugares, sabe? Para realmente colocar essas pessoas em xeque. Porque eu acho que a gente, pensando em toda pessoa que de alguma forma traz uma característica mais dissidente ou não normativa na sua expressão, no seu corpo, na sua apresentação social, a gente está o tempo inteiro sendo postas em xeque. Então eu tenho pensado muito sobre como colocar essas outras pessoas em xeque. E também pensar em como que
por meio do que eu penso, do que eu faço, pessoas que não sejam tão facilmente inseridas possam estar junto comigo. E eu acho que isso não é só uma questão de idealização para mim. É uma necessidade de concretização de coisas, sabe? De ver a realidade como ela é, e eu não consigo vê-la com os meus olhos só. Eu preciso de outras pessoas para também me mostrar coisas que eu jamais poderia conhecer, né? Eu acho que eu viajei um pouco, né? Acho que sim, né? Mas tudo bem. Eu gosto de estar em contato com pessoas que também me geram desconforto, sabe? Não só essas pessoas que estão nesses lugares de poder e tudo, mas pessoas que não estão, mas que têm um discurso e um pensamento muito profundo, muito contundente, assim. Gosto de estar o tempo inteiro confortável. Eu acho que o conforto é bom e ele é necessário, mas a gente não tem que se apegar a confortos, entendeu? Porque existe uma coisa meio que fundamental na existência das coisas, que é uma transição eterna, e todo o processo de transição ele é meio desconfortável, assim, sabe? A mudança, ela não é... Ela tem uma energia que ela não é sempre agradável, assim. Então eu acho que é por aí, assim, que eu meio que vou, sabe? Eu não tô lá nem cá, mas eu tô nos dois lugares, e eu também tô num outro lugar, sabe? Tipo... Então eu gosto de entrar em contato com realidades que também são completamente diferentes da minha, para eu também poder me perceber, me analisar, também poder estabelecer críticas sobre o meu próprio pensamento e acho que principalmente criar diálogos, assim. Eu tenho utilizado muito do diálogo como uma ferramenta de impulso e de proposta de transformação. Eu sei que não muda a realidade como um todo, mas eu também sei um pouco da ideia de uma grande transformação social, sabe? Porque isso não depende só do seu desejo, né? Isso depende de um projeto de sociedade que vai além de um grupo, sabe? E eu acho que às vezes isso está muito mais nas micropolíticas, em como você também consegue acessar esses outros grupos que você acaba criando uma contaminação, sabe? Você meio que contamina os lugares, contamina as pessoas e acaba promovendo uma ideia que se dilui e vai se amplificando, assim. Sei lá, tô meio que cada vez mais tentando também não me apegar muito às minhas verdades, apesar de ser muito fiel a elas. É um pouco contraditório, né? Mas acho que é um pouco isso. Senão a gente não tem base, né? Sei lá. Acho que a gente precisa de uma base, assim. Até mesmo para poder pensar diferente. Acho que é um pouco isso, assim. Eu tenho dado prioridade e tenho visto como é fundamental
a gente se fortalecer mesmo, sabe? Não só se fortalecer no sentido de ser público, mas se fortalecer de criar lugares onde a gente pode olhar para o trabalho de outras manas trans, de outras pessoas trans e começar a criar um lugar também de construção coletiva, onde a gente também estabeleça crítica, a gente também estabeleça novas propostas pedagógicas, novas propostas de elaboração de pensamentos, de formas de criação e de produção. Então, hoje na real eu tenho consumido, acho que majoritariamente, trabalho de pessoas trans. E quando me sobra alguma disposição, eu vejo trabalho de gente cis. Que eu acho que uma vida, né? A gente teve uma vida consumindo só coisas de gente cis. Eu acho que as referências cisgêneras que eu tive e que eu considero boas, elas vão ser pra vida. Mas eu acho que agora não é mais esse momento, sabe? Acho que agora é o momento da gente olhar realmente pro trabalho de pessoas trans, ver como essas pesquisas são fortes, são profundas e traz toda uma reformulação de pensamento em tudo, assim, sabe? Acho que a grande maioria das pessoas com quem eu vejo os trabalhos e com quem eu converso sobre os trabalhos tem uma nova proposta de pensar sobre toda a cadeia para além do trabalho. Então, eu acho que isso é foda, entendeu? Então eu tô dando prioridade mesmo e é isso, assim, acho que tô nessa... Não, eu não tô nessa, na real, sabe? Vai ser assim, eu acho. O meu foco é consumir trabalhos de pessoas trans e se me sobrar tempo e disposição eu vejo outras coisas. Cara, vários. Você é uma delas, a Ellie, a Liz, a Rosa, a Bruna Cury. Eu conheci o Gil, eu conheci o Rony. Aqui eu já conhecia pela internet o trabalho do Miro. Tem a Rafa, que é uma mana lá do Pará, que eu conheci há pouco tempo atrás o trabalho dela, tipo um trabalho foda em pintura. Tem algumas da internet, assim, que é fora daqui, que eu não tô lembrando também o nome. Cara, mas tem várias pessoas. Aí tem trabalhos assim, tipo música, né, também. Tipo Lin, As Bahias, Lineker. Eu conheci esses tempos uma estilista, a TT. Conheço o trabalho da Leonarda, da Leona, da Renata. Não só a Renata que teve o boom, né, por conta da censura, mas a Renata Peron. Cara, tipo, eu tenho cada vez mais buscado, tipo, aumentar minha assim, é que a coisa do nome às vezes é meio escroto, assim, porque você meio que se perde, né, na contagem de nomes, mas eu tenho conhecido muito trabalho de gente trans, muito, assim, eu acho que essa história de gente trans não tá aí, que é difícil de achar, é mentira. Acho que cada vez menos dá pra se usar essa justificativa. Você pode usar qualquer outra, mas essa já não dá mais, sabe? Essa não dá mais pra usar. Acho que já chega, assim, sabe? Ah, tem a Mavi também, né? Que tá agora com uma mostra lá no CCSP. Cara, tem muita gente, sabe? Tem muita gente. Eu tenho
Eu tenho tido uma preocupação agora de tentar achar artistas trans que trabalham com a linguagem mais tradicional. Essa está sendo uma coisa um pouco mais difícil, mas igual eu falei, a Rafa lá do Pará, trabalha com pintura, com retrato. É uma coisa muito tradicional. Na arte, tipo, é muito tradicional. E é um trabalho muito foda, muito foda. Então, também a gente acha, sabe? Talvez a gente precisa começar também a se infiltrar mais em outros meios. O Rony, que estava aqui, ele trabalha com gravura, que é uma coisa muito tradicional da arte também. A Liz trabalha com escultura, que também é uma linguagem muito tradicional. Enfim, mas eu quero ver mais, sabe? Mais volume disso. Assim. E eu tenho me preocupado e buscado me informar, assim. É um processo, né? A gente vai conhecendo outras pessoas, essas pessoas vão trazendo mais referências pra gente. Então, tá sendo legal, assim, porque é isso. No fim, acaba se tratando de encontros também. Poder conhecer novas pessoas, conversar, saber um pouco da história, não só sobre o trabalho. Eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso, porque no fim a gente tem que olhar para os sujeitos, né, também, e não só para os objetos de arte. Então acho que nessa busca eu estou tendo condições de entrar em contato com vidas que são extraordinárias mesmo. Então tá um processo muito foda, muito foda. A gente está vivendo um momento muito importante para as pessoas trans. Então, neste momento, é inadmissível pessoas que não são trans ocuparem lugares que é nosso por direito, sabe? Se em algum momento a gente viver numa sociedade onde as pessoas tenham uma equidade de acesso, a gente vai repensar sobre tudo isso. Mas agora é isso, transfake não dá, entendeu? Não rola fazer transfake. Não dá pra, tipo, pessoas cisgêneras ocuparem lugares que são lugares de pessoas trans. Mas é algo que eu tenho conversado muito com várias manas. A gente também não quer só estar no lugar onde a questão trans se torne um lugar restritivo a nós mesmas, né? Então, eu acho que as posições de ser uma pessoa trans dentro de um processo de produção de arte, que são esses lugares onde, sei lá, existe a questão, sei lá, numa novela, uma personagem que é trans ser uma pessoa trans, uma música que fala sobre uma vivência trans ser colocada, sabe? Todos esses lugares são nossos. E eu acho que a partir desses lugares a gente toma meio que um impulso para atingir outros lugares. Então, transfake não dá, entendeu? E eu acho que as pessoas que são cis, se elas querem se envolver com a coisa, elas têm que olhar para a questão do transfake e perceber que não cabe a elas mais, entendeu? Não cabe mais a elas estar nesse lugar. E que pode ser uma questão de contexto histórico deste momento, mas as pessoas precisam entender que este é o nosso momento e que a gente não vai arredar o pé, entendeu? E se precisar a gente vai chutar, a gente vai quebrar pau, a gente vai botar dedo na cara, a gente vai gritar e vai se fortalecer mesmo, sabe? Então,
Eu acho que é isso, assim, transfake é uma coisa que eu acho que é algo que sempre existiu, não como conceito, mas como método de representação, que agora esse método já não cabe mais por uma questão de contexto histórico, onde as pessoas trans estão nessa luta que não tem, eu acho que nem adjetivo, né, para falar o que é essa luta, porque é uma luta tipo, que vem de gerações, que nós agora, 2019, de uns anos para cá, mas acho que de 2019 está sendo um ano muito representativo, assim, para quem é trans, porque a gente está ganhando realmente, assim, força entre a gente e chegando nos lugares mesmo. Esse momento é nosso, então eu acho que não dá, sabe? É a nossa vez e agora a gente não vai ceder o nosso espaço, que as concessões já foram dadas. A gente já não está mais abrindo concessões, a gente pode abrir algum diálogo, mas concessão a gente não abre mais. Eu acho que qualquer pessoa trans com quem você for conversar, eu acho que isso vai ficar um pouco nítido, né? Que a gente já não vai mais abrir concessões para as coisas. Eu acho que é um pouco disso também, a gente não vai mais fazer isso. Concessões já foi esse tempo. Cara, performance eu acho que é um termo que precisa de um contexto para ele existir e poder transmitir a sua potência enquanto termo, né? Se a gente parar para ver propagandas de marcas de sabão em pó que fala que tem alta performance, artistas que fazem performance, né? Tudo, o que não é performance, né? Então acho que o contexto diz muito sobre o que vai ser a performance. Eu acho que enquanto linguagem das artes é uma proposta de presença e corpo, pensando que essa presença não necessariamente o corpo vai estar presente. Pode ser que o corpo não esteja e que a performance vai tanger na ausência. Mas eu acho que a performance é uma linguagem que foi desenvolvida nas artes durante o desenrolar das coisas, que possibilitou também a criação em um outro lugar, e que isso cria uma dinâmica muito específica de arte, porque aí não está mais falando só de algo, de objetos, né? E tipo, você também não tem como comprar o corpo de um artista e colocar na sua casa se ele não quiser ou se ela não quiser fazer isso como uma proposta de arte. Então acho que é uma linguagem muito interessante, muito aberta a possibilidades e interlocuções e diálogos. E que eu acho que é bafo, assim. Eu acho que a performance é uma linguagem bafo, onde eu me sinto bem seguro e confortável em pensar, sabe? Que eu acho que tem um pouco da vida que acontece na performance, sabe? Então eu acho que pra mim é legal a performance também por conta disso. Um dia vou percebendo as possibilidades e as formas que eu posso me colocar nos ambientes e para as pessoas e com as pessoas, né? Esse lugar de existir e coexistir, assim.
Então eu acabo não levantando bandeiras. Eu fico pensando que o trabalho é mais para queimar outras bandeiras do que construir novas bandeiras, assim. Mas se eles abriram um espaço e a gente pode, essa fresta, vamos atravessar. Então, tipo assim, não importa o preconceito que veio, o que importa é o meu trabalho que vocês vão ter que aguentar. Eu tenho uma briga muito forte para conseguir espaços. Tem trabalhos que eu estou porque eu reivindiquei espaços, saca? Levar de pessoas comigo. Eu não quero receber mesmo cachê que um boy cis branco. Porque a gente não tá no mesmo lugar, eu quero receber mais que ele. Porque assim, se vier comprar uma obra minha, você não vai comprar uma obra minha pelo mesmo valor que tu vai comprar de um boy cis branco da mesma idade que eu. Saca? Você vai ter que pagar mais caro, porque eu trabalho com outras pessoas trans, que essas outras pessoas trans precisam ser remuneradas também, tanto quanto eu, porque esse trabalho ali é coletivo, ele não é sozinho, não sou só eu que tô ali. E outra, a gente vive um contexto outro, nosso acesso aos babados é outro, a gente circular no ambiente público, a relação é outra. Eu não consigo pensar em um grupo mais fudido que as pessoas trans. Mas é A porque favor eu de digo que destruir a cisgeneridade, sim. Eu não sou contra, não. Tipo, é isso que eu tô dizendo. Eu vim para destruir mesmo, para envenenar, acabar, queimar. Porque não dá, eu cansei. Cansei de ver as minhas, cansei de ter que fazer isso, de ceder.